Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast da Esperança e da Justiça, Hope and Justice Foundation. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Jo Maria, que é mentora empresarial, né? Faz mentoria empresarial, faz bookkeeping, é contadora no Brasil, advogada tributarista, né, Jo? Sim. E também faz análise financeira de lucros e prejuízos. Tem um livro escrito já, não é, Jo? Sim, Me conta aí esse livro e esse instituto, como é que funciona? Tudo bom, Ana? Tudo bom com vocês? Então, eu tenho um e-book que ele tem por objetivo orientar, né, os empresários. Empresários, eles têm um certo comportamento no seu país de origem e quando vêm para os Estados Unidos, eles ficam meio que perdidos, até mesmo porque eles não acompanham, quando são microempresários no Brasil, determinadas ações que aqui se faz necessário, né? Pelo princípio da autorresponsabilidade, quando a pessoa ela vem para os Estados Unidos, ela precisa estar por dentro de todo o conhecimento nessa área empresarial. Então, o passo a passo do empresário, ele vem trazendo as premissas de um empresário, ou que empresariou no Brasil, ou que está iniciando. Ok, maravilha. É um suporte importante, né, para quem está chegando como imigrante, investidores, enfim. Mas eu vou falar um pouco sobre mim também, né? Eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Alves Lázaro, presidente e fundadora da Hope and Justice Foundation. Sou também advogada no Brasil e também da área de comunicação. Minha formação como relações públicas e advoguei muitos anos no Brasil na área de criminal, na área de pensão especial dos combatentes, também na área de família, e sempre também voltada com a militância, uma luta pelo terceiro setor. No caso, eu tinha uma fundação no Brasil, que era um conselho de cidadania, onde a gente trabalhava com o terceiro setor, construindo estatutos, ajudando as comunidades carentes, desenvolvendo a cidadania, né, dos mais vulneráveis, enfim. E acabei vindo para cá, né, para Orlando, Estados Unidos, em razão de várias situações que ocorreram na minha vida. Eu cheguei hoje e desenvolvi esse trabalho na fundação, porque eu sempre considerei e sempre entendi a importância do terceiro setor, né? Eu sou uma empresária do terceiro setor, né? Porque o terceiro setor é um setor da economia extremamente importante. Quando eu falo terceiro setor, para quem não sabe o que é, nós temos o primeiro setor, que é o Estado, né? É um setor da economia que que é um sistema estatal, né? Temos o segundo setor, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor, que são as organizações no profit, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, sem fins lucrativos. E a Hope and Justice Foundation, ela tem a finalidade de combater, né, prevenir, combater o tráfico humano, a violência doméstica e o abuso e exploração sexual infantil. E Jo é uma das nossas voluntárias, apoiadoras, consultora também na área das questões de contábeis, né? Ela sempre está apoiando a gente, nós temos parcerias, e além da nossa amizade que já vem aí longos anos, né, Jo? Longos anos, graças a Deus, e vai continuar aí com longos anos, né? Em nome de Jesus. Exatamente. Então, um dia, Jo, eu fui convidada para dar uma palestra num grupo de empresários, e eu vejo que aqui nos Estados Unidos a importância que se dá ao voluntariado, as no-profits, as organizações sociais que se preocupam realmente com o ser humano, com os cidadãos, com a questão da vulnerabilidade. Então, você tem aí organizações que atuam no terceiro setor, na área de educação, na área habitacional, na área de segurança, na área de segurança de saúde, né? Então, assim, temos diversas instituições no profit que cada um dentro da sua área vai desenvolvendo um trabalho, e assim como a nossa fundação, né, causa também um impacto positivo, com resultados na economia, inclusive. O trabalho que é desenvolvido
em prol da sociedade, da comunidade. Por exemplo, a Hope and Justice, o trabalho que a gente desenvolve na prevenção, através de educação, de informação, na prevenção desses crimes, no suporte às vítimas desses crimes, também na questão de contribuindo com o primeiro setor, com o poder público, na questão de desenvolvimento de propostas de leis, propostas legislativas, também na área de denúncias. Isso traz um resultado, um impacto positivo na educação, na saúde, na segurança, porque cada vítima dessa que é restaurada, cada vida dessa que é restaurada, que passou por uma situação de crime, de violência, e é reinserida na sociedade, no mercado de trabalho, se torna uma pessoa produtiva que vai desonerar o Estado e vai se transformar numa força de trabalho para o segundo setor. Então, a importância do terceiro setor ela é gigantesca e que tem crescido cada vez mais. Infelizmente, alguns países utilizam esse setor, como também o primeiro, como também Sim. o segundo, para corrupção, mas uma minoria. E aqui nos Estados Unidos, a gente reconhece e identifica isso, na cultura americana, de dar importância a isso. Além dos benefícios que se tem quando você contribui financeiramente, um empresário com o terceiro setor, com uma instituição, além do reconhecimento na sociedade pela responsabilidade social, pela preocupação com a comunidade como um todo, o reconhecimento pelas autoridades e pela própria comunidade daquela empresa, tem também uma série de benefícios, de vantagens que o Estado confere ao empresário, à empresa que doa para o terceiro setor, para ações sociais, para ações como nós desenvolvemos. Então, a gente sabe que descontos de imposto de renda... Eu queria que você explicasse isso um pouco, Jô, como é que funciona, qual a vantagem, tecnicamente, falando na área contábil, de uma empresa do terceiro setor, de uma empresa privada, da iniciativa privada, doar para o terceiro setor. Então, eu acho interessante, aqui nos Estados Unidos, nós temos o único regime de apuração lucro real, E eu acho isso bárbaro. O princípio da máxima boa-fé é o que impera aqui nos Estados Unidos. Ele é o primeiro princípio contábil, que nós temos aqui. E por que isso é importante? Porque uma vez que você tem como apuração de lucro real, você consegue visualizar, obter mais dimensão dos teus números enquanto empresa. E você falou uma coisa que eu achei super importante. Ele acaba desonerando o Estado. Então, a fundação, ela passa a fazer trabalhos que o Estado, ele não precisa fazer. É como se, assim, você tem o polo no meio, que é o empresário, e de um lado é o poder público e de outro lado a fundação. Então, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, o papel que o Estado deveria estar fazendo, que é obrigação dele, através de todos os impostos que eles recolhem, ele tem que trazer esse cuidado para o público, para as pessoas em geral, como ser humano. E aí entra a fundação neste meio. Ele desonera não só a prática, mas financeiramente o poder público, e ele passa, através de uma fundação, através das pessoas que estão ali, a tomar para si esse trabalho, que é lindo, é maravilhoso. Imagine você lidar, principalmente, o que aconteceu com você tirar pessoas, cuidar da parte emocional. Isso onera tudo. E aonde que o empresário ele pode entrar nisso, Aqui nos Estados Unidos, a gente aprende no direito que a lei é pública, E que ninguém pode alegar a própria torpeza. Exato. No direito a gente aprende isso. E você vai lá no site do IRS, tem toda lá, publicação 526. Todo empresário deveria verificar a publicação 526. O que diz a publicação 526? Ele vai te
dando direção de como você pode contribuir, quanto você pode contribuir, né? Existe a contribuição do lado empresarial, que são as corpes. No próprio formulário da corp tem lá, você pode deduzir. E no formulário da pessoa física, você também tem lá um schedule A que você também pode deduzir. Como é que é feito isso? Primeiro você analisa quais os pré-requisitos. Então, uma fundação, ela já está de acordo com os pré-requisitos que o governo tem, né? No caso da Hope, está. Ok, está de acordo com o pré-requisito. Quanto que o empresário pode contribuir? Primeiro você analisa, eu sou uma corp ou sou uma LLC? Depois eu analiso, eu vou contribuir como pessoa física ou vou contribuir como pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, quanto que eu posso contribuir? Você pode contribuir até a base de cálculo, no máximo de 60% da base que vai ser tributável. Então, eu tenho lá um lucro, e esse lucro eu vou tributar ele de 21% numa corp. Quanto que me deu meu lucro? 100 mil. Eu vou tributar 21%. 21% vezes 100 mil, daria 21 mil. Esses 100 mil dólares, se eu quiser colocar até 60%, então posso contribuir até 60 mil dólares para uma instituição como a Hope. Na pessoa física, eu tenho umas deduções, né, que no Brasil a gente chama de desconto simplificado, que o governo, de antemão, ele já te dá um desconto na tua base de cálculo. Aqui para solteiro está 12.800, mais ou menos isso, e para casal 25.900. Então, se eu contribuir acima desse valor, eu vou ter o desconto total. Então, vamos supor, eu contribuo para a tua fundação 30 mil dólares. Esses 30 mil dólares, ele não ultrapassa a minha base de cálculo tributária. E aí vai ser dedutível totalmente os 30 mil dólares da base de cálculo. Então, assim, o que eu acho fantástico, assim, eu amo o regime tributário dos Estados Unidos. Eu amo o princípio da boa-fé, porque eles acreditam em você. E você tem essa condição, porque você está tirando do poder público essa dor de cabeça. Porque, quer queira ou não queira, você tem que ir atrás, você tem que pegar recursos. Todo o trabalho que o poder público tinha que fazer, a fundação ou outra organização está fazendo. E aí, por conta disso, de você estar contribuindo com a sociedade, está pegando o papel dele, ele te dá um benefício. Então, assim, para mim é magnífico isso, eu acho lindo, mas muitas pessoas não sabem, mas a lei está lá, é publicação 526, verifiquem com o contador de vocês, façam contas, é importante fazer as contas, né, de quanto, para depois falar assim, eu contribuí e não deduzi. Mas por quanto que eu posso deduzir? Porque também se a pessoa for deduzir 5, 6, 7 mil dólares e querer, quando é pessoa física, aí não é dedutível esse valor. Porque ele já tem a dedução do governo. Mas como corp, ele pode. Se é uma corp, no próprio formulário da corp pode. O que você não pode é que assim, o governo ele não quer que você deduza totalmente o teu lucro, porque ele tem que ter a parte dele também. Exato. Né? Eu acho, assim, é um equilíbrio. Um equilíbrio que vai favorecer o empresário, vai favorecer o governo, vai favorecer o terceiro setor e vai favorecer toda a sociedade como um todo. Né, como um todo, trazendo aí um equilíbrio econômico, um equilíbrio, uma saúde em todos os aspectos. Porque, por exemplo, o nosso trabalho, nós resgatamos, cuidamos de pessoas vítimas desses crimes de tráfico humano, violência doméstica e abuso e exploração sexual infantil. Todo o nosso serviço, os nossos serviços, eles são prestados de forma gratuita, pro bono, por voluntários, profissionais voluntários, assim como você nos ajuda, outros profissionais, advogados, psicólogos. Só que chega um momento que o voluntariado não está dando conta. A gente está vivendo uma crise migratória terrível, né? Está aqui nesse país, as fronteiras aí, e esses crimes crescendo cada vez mais, e cada vez mais chegando pessoas nos procurando, né? Vítimas, situações horrendas, e na hora que a gente presta esse serviço e a gente tem esse suporte das empresas,
Primeiro, a gente está restaurando vidas através desses atendimentos, cuidando de pessoas, fazendo essa pessoa se tornar uma pessoa produtiva, reinserindo ela no mercado de trabalho. Isso vai favorecer o segundo setor e o primeiro. E o primeiro vai se tornar uma pessoa produtiva, uma pessoa que vai consumir mais, uma pessoa, as famílias vão estar mais equilibradas, né? Então, assim, a questão da violência doméstica, a educação, que a gente trabalha nisso. Então, é incrível como as pessoas podem ajudar e se ajudarem, porque um empresário, ele é pai, né? Uma empresária, ela é mãe, tem famílias, né? Tem filhos. Tá aí a gente está vendo aí essa crise dessa juventude toda, drogas, suicídios, essas coisas, esses desequilíbrios. E o papel do terceiro setor nisso é muito importante. Exato. É fundamental para trazer esse equilíbrio. É preciso, Jô, fazer um trabalho de... Eu não entendo porque é que os CPAs, os contadores, eles não esclarecem os seus clientes com isso. Porque vai também ser um resultado positivo para eles, né? Porque você está vendo aqui, vamos falar dos nossos compatriotas, né, brasileiros. Uhum. Estão chegando aqui aos montes, né, investindo. O estado da Flórida é o estado que tem a maior população brasileira no país. É um estado que está com a economia extremamente aquecida, crescendo cada vez mais, cada vez mais investidores e empresários chegando. Por que esses empresários não são orientados pelos contadores, né, pelos CPAs? Por que esses empresários não são orientados, não são estimulados a escolherem uma instituição para doarem? E eu conheço várias instituições aqui que passam por dificuldades, né? As lutas são imensas e que fazem realmente um excelente trabalho, mas está sempre naquela dificuldade de fechando as portas. A gente enfrenta isso na nossa realidade do dia a dia, né? Na nossa fundação não é fácil a gente manter aquelas portas abertas, com aquela estrutura, recebendo todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Então, por que esses profissionais eles não incentivam isso, eles não fomentam isso nos seus clientes? Olha, assim, aí vai uma opinião pessoal minha, né? Eu creio que o comportamento do empresário, a gente vai falar da nossa cultura, né? Eu não conheço muito, conheço um pouco da cultura hispana. Todavia, a cultura brasileira, no Brasil, small business, a gente se referindo a pequenos e médios empresários, geralmente são tributados com lucro presumido e simples. Faturou, o governo pegou a fatia dele, acabou. Então, eles não têm o hábito de saber quais são os meus números, quanto eu estou tendo de lucro, o que eu posso disponibilizar para as pessoas. E aí ele chega aqui e, infelizmente, nem todo profissional ele tem essa visão. Olha, vem cá, vamos sentar, vamos analisar seu lucro, como é que você está. Você pode redirecionar, em vez de pagar totalmente para o governo, você paga um pouco, você traz um pouco para a fundação, você pode ampliar a sua empresa, quanto mais sucesso ela tem, o mercado, os Estados Unidos, ele pode te dar benefícios maiores, como benefício, você ajuda uma fundação, o teu benefício aumenta, então você paga menos tributo, e você pode depois angariar, porque os Estados Unidos, ele traz uma série de benefícios enquanto empresário, quando ele vê que o empresário está fomentando a economia e o auxiliando a tomar conta, quer diretamente ou através de fundações, o Estado ele se sente meio que na obrigação de fornecer mais benefícios. Então, creio eu, né, que talvez seja por falta de cultura, falta de conhecimento e falta, por outro lado, né, os profissionais dessa área de chegar, de trazer palestra, de conversar, de mostrar a legislação, de sentar, vamos fazer uma conta? Você quer ficar como empresário? Você quer crescer? Eu acredito até que se as organizações non-profit começar a se unir e fazer isso, não ficar naquela, não, um ou outro querendo ser um melhor que o outro, mas se unir e começar a juntar todos os profissionais da área tributária ou da área financeira e começar a conscientizar cada comunidade,
creio que sim, vai ser benéfico para todo mundo. E você falou bem, e por falar em palestra, nós vamos promover na Fundação uma palestra com a Jo, exatamente sobre esse tema, para os empresários e para os profissionais que querem e que não sabem e querem entender melhor sobre essa dinâmica da ajuda ao terceiro setor, dos descontos. A gente vai anunciar em breve, né, Jo? Vamos aí ver a agenda, porque a gente precisa tomar essa iniciativa. Cada vez mais, é o que eu falo, as pessoas estão vivendo suas próprias vidas, cuidando dos seus próprios negócios, achando que... E a sociedade ruindo, né? A sociedade falindo, ruindo, e achando que uma hora não vai bater na porta dela a crise. Não digo a crise econômica, mas a crise de segurança, né? A crise da educação, a crise... Então, vai chegar um momento que quem não foi atingido ainda, será. Sim. Porque ou a comunidade, a sociedade se une dentro dessa dinâmica como empresários. Quantas organizações que a gente tem aqui de clubes de empresários, não se fala nisso, não se fala em contribuir, não se fala em dizer assim, olha, existem instituições aqui que estão fazendo um trabalho fantástico, resgatando, restaurando, cuidando de pessoas, de crianças, de homens, de mulheres. Vamos ver como é que a gente pode contribuir. Tem benefícios do governo. Ninguém... É muito difícil você encontrar alguém que diga assim, não, eu quero saber, eu quero contribuir. Mas aí eu concordo com você, é a educação, é a orientação. Por isso que a gente tem o EduPrev, justamente o educar para a prevenção, educar para prevenir. Através desse programa que a gente tem, a gente ensina essas coisas através de profissionais, de como contribuir com essas instituições, de conhecer a dinâmica contábil, né? A dinâmica de impostos, de taxas do governo, que pode beneficiar a própria empresa e a toda uma comunidade. Então, você falou do EduPrev, eu vi no site da Hope o EduPrev. E aí eu fiquei lendo, né, a publicação 526, veio o membership. O membership independe se é LLC ou se é Corp. É dedutível. Por quê? O que é a EduPrev? É você trazer cursos que irão auxiliar a empresa, de um modo geral, para que ela possa expandir, para que ela possa crescer. Então, você ser membership da fundação ou de qualquer outra instituição, não só te beneficia no quesito de conhecimento, no quesito de ampliar o teu conhecimento para a tua empresa ter sucesso, mas você está ajudando através de uma contribuição mensal. Nós temos vários memberships por aí. Por exemplo, você é membership da Apple. Para quê? Para que você ouve ou músicas ou qualquer coisa. E por que não ser membership de uma fundação onde ela está contribuindo com o Estado, contribuindo com a sociedade, onde pode até estar evitando de que o seu filho ou que a sua esposa ou que qualquer pessoa tenha esse tráfico, onde ela pode estar contribuindo com algum tipo de curso financeiro. Então, se os empresários, ou até mesmo pessoas que não são empresárias, quiserem fazer a membresia na fundação, é de grande valor. Grande valor. Não só no quesito de financeiro, mas no quesito humano. Então, nós todos somos seres humanos. E o que acontece no cotidiano com pessoas pode acontecer com um de nós. Né? E a gente não pode simplesmente fechar as portas ou dizer assim, não quero saber disso, isso não acontece comigo, que pode acontecer. Exatamente. Pode acontecer, nossos filhos estão na escola, nós não somos nativos do país, nós somos estrangeiros. Por mais que nós nos naturalizamos americanos, nós somos pessoas estrangeiras no país estrangeiro, então nós temos que nos unir para que... É lógico, a fundação ela não está unicamente para o público brasileiro, mas sim para todo tipo de pessoa. Só que eu estou me referindo à nossa comunidade,
A nossa comunidade, ela precisa se unir. Sim. E ela precisa ter essa conscientização, porque todos nós somos passivos de acontecer isso. Pois é, e o sucesso nesse país, principalmente nesse país, o sucesso do negócio, ele não é medido pelo o lucro que ele tem, ele é medido pelas ações e o impacto que essas ações causam na sociedade. Então, é aquilo que a gente já vinha, você falou aí com muita propriedade, esse impacto. O que é que a minha empresa, o que é que a minha fundação ou a minha empresa, no caso com lucro, né, com finalidade lucrativa, ela está causando de impacto positivo na comunidade. Isso o governo observa, né, tanto que dispõe desses benefícios. E assim, é urgente, isso realmente é urgente a gente fazer um trabalho de conscientização com os profissionais da área contábil. Evidentemente que eles têm conhecimento disso, mas não tem, culturalmente, não tem esse hábito de fomentar, de dizer assim, olha, vem cá, pega esse lucro aqui e traz, né, para uma instituição que esteja realmente trazendo um impacto positivo para a nossa comunidade, né? Então, assim, lá na Hope and Justice, a gente tem membership. Tem, inclusive, vamos colocar aqui no vídeo. Sim, quem quiser acessar os dados para acessar. A gente tem a necessidade lá de mais profissionais, porque voluntariado não está sendo suficiente. Os atendimentos eles têm crescido muito, a procura está muito grande, a gente precisa contratar profissionais para atender essas vítimas, contratar profissionais para desenvolver a estrutura administrativa, não dá mais para o voluntariado, porque por mais que a pessoa queira voluntariar e queira ajudar, tem um certo limite, né? Tem um certo limite. E a situação é tão grave, é tão séria, em razão dessa crise migratória, que não é suficiente, né? E interessante, a gente, como você falou, a gente atende toda a nacionalidade, né? Nós, como somos brasileiros, a tendência é que os brasileiros procurem mais, porque falamos português. Mas atendemos pessoas do mundo inteiro, já atendemos indianos, ucranianos, atendemos japoneses, chineses, enfim, não tem. Nós não estamos ali para atender a comunidade ou qualquer vítima desses crimes, seja homem, seja mulher, não importa o gênero, não importa a cor, não importa a nacionalidade. Então, assim, a demanda é muito grande. E eu até aproveito aqui esse momento para fazer um apelo a esses profissionais da área contábil, à comunidade, aos empresários, que busquem isso, que se envolvam. Vocês vão se beneficiar, vão beneficiar as famílias de vocês e o próprio negócio, o próprio business, né? E temos lá na nossa fundação espaço para treinamentos, para capacitação, onde a gente vem realizando, vem desenvolvendo esse trabalho. E eu tenho certeza, Jô, que esse treinamento que você vai fazer, essa palestra, isso vai ser um sucesso. Quem tiver interessado, entra em contato com a fundação, a gente vai fazer um cadastro, coloca o nome e a gente vai informar muito em breve a data onde a gente vai fazer essa apresentação, que é extremamente interessante. E assim, isso vai trazer para os empresários a conscientização deles estarem organizando, né, a empresa dele e eles conhecerem os números. Porque eu costumo dizer que empresário ele não tem que vir para cá, e o imigrante ele não tem que vir para cá simplesmente para ser mais um. Ele pode se diferenciar. Né? Nós temos, como cristãos, nós acreditamos que Deus ele pode nos auxiliar e ele pode nos abençoar, porque a Bíblia fala que Deus nos abençoa e Deus abençoa aqueles que nos abençoam, né? É verdade. Então, assim, nós temos princípios, né, espirituais, nós temos, no que diz respeito a cuidar, né, do emocional, a Hope cuida muito bem do emocional e também do físico, né? Existe a importância dessa junção, existe a necessidade de nós nos unirmos, né? Às vezes as pessoas elas estão enclausuradas nas suas próprias casas ou no seu próprio mundo, não se dando conta que o mundo ele dá a volta.
E nessa, um dia ou outro, de repente, você pode precisar, o seu filho pode precisar. Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Não que vocês vão fechar a porta ou nada, mas a contribuição que você estaria fazendo para que hoje você usufruísse disso, você não faz. E um dado importante, Ana, eu tive 2 clientes que os advogados pediram cartas de contribuições, principalmente por serem brasileiros. A imigração quer saber aonde você está associado. E achei muito interessante. Inclusive, foi uma cliente que contribuiu num jantar com você, e a imigração pediu a carta. Porque, gente, eu não sou americana, mas assim, eu amo o modus operandi dos Estados Unidos. É uma preocupação com o ser humano. E é aquela coisa, assim, o governo ele fala assim, você está me ajudando, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer? Com a moeda de troca que eu recebo, é o imposto. Então, assim, até para efeitos imigratórios, isso é benéfico, não só financeiro, mas para efeitos imigratórios é benéfico, porque ele está falando, nossa, a pessoa está aqui, está contribuindo realmente com o meu país. Não só em termos financeiros, mas em termos de ajudar eu a administrar as pessoas. Então, assim, foram 2 clientes que os advogados falaram assim, isso é um peso forte para o teu processo. Pro processo. Então, assim, não é só o quesito financeiro. Por isso, assim, a instituição non-profit, sem fins lucrativos, ela só pode existir se ela tiver mãos que contribuem para isso. Para isso, exatamente. Né? Então, assim, é como se você tivesse um navio e se você não tivesse quem tivesse remando, o navio simplesmente ou ia parar ou ia afundar. Exato. E se ele para e afunda, quantas pessoas vão morrer? Um Titanic da vida. Quantas pessoas vão morrer? Por falta de gestão, por falta de iniciativa, por falta de amor ao próximo, né? Que é o que não está movimentando. É sempre o eu. Não. Nós temos que viver numa comunidade. E nessa comunidade, qual que é a minha parte? Como é que eu posso contribuir? Sabe? Como meu pai dizia, caixão você não leva nada. A minha avó falava assim, quem não nasceu para servir não serve para viver. Exatamente. É isso que o próprio governo, a imigração, eles valorizam. Que qualidade de pessoa está querendo migrar para o meu país, né? Emigrar no meu país. Porque valorizando as virtudes. O altruísmo é uma virtude, né? Você se desprender, né, do que você tem ali para dar, para doar para uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está necessitando, né? Você tem ali e é melhor dar do que receber. Exato. Né? Então, assim, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. O que recebe fica feliz que está recebendo, né? Mas então, assim, é a virtude. Que qualidade de empresários esse país está recebendo, né? Então, a imigração, eles veem isso. O país vê isso. Inclusive, você citou da pessoa que doou para a gente também. Tivemos um outro caso que nós fizemos a carta de um voluntário e depois ele trouxe esse testemunho para a gente que, na entrevista dele, a imigração, o agente de imigração parabenizou ele por estar contribuindo dentro do que ele estava fazendo ali, né, com o país, através da nossa fundação. Então, assim, isso são pessoas virtuosas, são pessoas que... esse tipo, essa qualidade de pessoas, né, esse nível de entendimento, de desprendimento, é que realmente é reconhecido, é valorizado e é acolhido nesse país. Exatamente. Os Estados Unidos, ele tem isso, né? Ele analisa você como um todo. Assim, tributariamente, eu fico fascinada, porque, assim, se você quiser, você passa... Não é que essa é a regra, mas você passa o ano inteiro sem pagar imposto e paga no final do ano com os juros cabíveis. Mas, assim, tamanha é a fé que ele deposita em você, né? Verdade. E, assim, só que a contrapartida, a sanção é muito mais severa também. Então, assim, pelo fato de... Nossa... Você está contribuindo. Porque imagina só,
se todo o poder público tivesse que contratar uma pessoa, contratar um médico, porque é todo meio de licitação. Então, qual é a visão dele? Gente, se eu estou tendo uma mão de obra através das fundações, por que eu não vou pegar o meu dinheiro, né, o imposto, que é a moeda de troca, e vou dar uma retribuição através dos empresários para essa fundação? Então, é uma mão dupla, onde os dois se complementam, né? Exatamente. Então, assim, o membership para a LLC, para a Corp, ele é totalmente dedutível da base de cálculo, das suas despesas. Por quê? Porque uma vez que você é membership... Gente, se é membership, você faz uma assinatura de qualquer coisa que faz parte da operação da empresa, você pode ser um membership também da fundação, porque lá tem um EduPrev. Você pode ir lá, quando tiver eventos, você vai ter um desconto maior e menor, como qualquer outro tipo de membership. Então, se faz necessário um membership pessoas com membership. Imagina só, Ana, você tem, assim, 1.000 pessoas sendo membership, vamos colocar de $100. Quanto de pessoas contribuindo, uns 100, outros 100 ou 100, que vai deduzir da base de imposto, e o quanto vai juntar tudo e reverter, e quantas pessoas serão ajudadas. Exatamente. Lembrando que a fundação é fiscalizada. É fiscalizada, Você temos entendeu? compliance, Exatamente. Trabalhamos com compliance do governo, dos seguros que temos, né? Exato. Porque obrigatoriamente a gente precisa ter seguros, temos seguros. Então, assim, tem todo um compliance em cima disso aí, desse trabalho. É algo realmente que tem uma regulamentação séria. E é tão reconhecida essa seriedade do nosso trabalho, essa credibilidade, que nós somos a única fundação nesse momento que é dirigida por brasileiros, é uma instituição americana dirigida por brasileiros, que faz parte da força-tarefa do tráfico humano, junto com todas as outras fundações americanas, com as agências de law enforcement, agências do governo. Por quê? Por causa da credibilidade que a gente tem. Esse é uma das coisas, fora reconhecimento do governo, reconhecimento de autoridades, porque sabe realmente o trabalho que a gente está desenvolvendo e o impacto positivo que isso causa na sociedade, na comunidade. Não só na comunidade brasileira, como na comunidade como todo. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que a gente preza muito na nossa fundação, essa transparência, essa seriedade. A gente sabe que essa área é uma área que às vezes é muito mal utilizada por pessoas inescrupulosas que utilizam disso para uma série de coisas que não são realmente a finalidade. Mas a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em fazer o nosso trabalho. A gente está preocupado em fazer o trabalho da forma correta, da forma dentro da legalidade. E é por isso que a gente enfrenta tantas dificuldades. Exato. Porque se fôssemos uma instituição que não se preocupasse com isso, talvez a gente já tivesse até em outra situação, né? Mas a gente não tivesse pedindo membership, pedindo doadores, ajuda, mas a gente realmente preza muito por isso. Eu tenho algo comigo assim, sabe? É questão mesmo de princípios, além dos meus princípios cristãos, da coisa. Eu, como operadora do direito, defensora da justiça, do direito, eu acredito e eu defendo e eu vivo isso. Pra gente, assim, sabe? Tem que ser dentro da legalidade, com a transparência. Sim. Por isso que eu amo esse país. Exato. Por isso que eu amo esse país. Não vai dizer que aqui não tem. Todo lugar do mundo tem. Mas é rigoroso, sabe? Eu me desiludi muito com o direito no Brasil. Sim, eu também. Eu me desiludi muito com o direito no Brasil. E eu vejo, assim, que aqui é diferente, a pisada é diferente. Então, e isso é assim, até um alerta, né, para as pessoas que de repente venham para cá e queiram dar o jeitinho, tomar a mesma atitude que tomava no Brasil. E aí o que vai acontecer? A pessoa simplesmente tem 2 caminhos. Na realidade, tem 3 caminhos, né? Voltar para o Brasil, ser preso, né?
ou morrer na miséria, porque... E é desmoralizado. Desmoralizado. É. Agora, e você vê que assim, eu nunca tinha ouvido sobre tráfico no Brasil, né? Nunca. Assim, depois que eu te conheci e tudo da história, eu peguei... Aí o pessoal, não, mas no Brasil tem também. Mas eu nunca, sinceramente, nunca tinha ouvido. E isso meio que me assusta um pouco. Me assusta porque, assim, gente, existem pessoas, né? Que nem os vídeos que você mostra... Pessoas ali sofrendo. E se fosse meu filho? E se fosse minha mãe? Se fosse minha irmã? Porque, assim, não é só para prostituição que a pessoa é traficada, né? A gente viu há pouco tempo, tem um caso de um grande empresário que sacrificou crianças para ficar rico. E como eles obteram essas crianças, né? Não, é uma realidade muito cruel, né? Eu como advogada no Brasil... Eu sabia sobre tráfico humano, mas eu não fazia ideia do que é realmente, de fato, o tráfico humano, né? É o segundo negócio criminoso que mais cresce no mundo. 150 bilhões de dólares por ano é o income do tráfico, né? Já deve estar até mais esses números. Antes você tinha o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas. Aí o tráfico de armas caiu, está mais tráfico de pessoas e já está próximo de passar tráfico de drogas. São organizações criminosas no mundo inteiro, tem gente envolvida aí de todas as áreas, de todos os setores da economia. Então, assim, é uma luta árdua, porque precisa de uma mudança cultural, inclusive significativa, de consumo, porque o tráfico ele obedece, o tráfico de pessoas, ele obedece à lógica da oferta e da procura, uma lógica de mercado. Por que tem o tráfico? Por que se vende pessoas? Por que se violenta pessoas, se abusa de pessoas, se escraviza pessoas? Porque existe o consumidor. Existe aquele que tem a demanda, né? Que demanda esse produto, esse serviço, que é o ser humano, tendo ali sua dignidade rasgada, roubada, destruída. Então, assim, são coisas horrorosas, relatos. Ao longo desses anos, nesse trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tive que lidar e ver, né, e presenciar situações assim que eu não gostaria de descrever aqui, porque realmente é chocante. Sabe, nesse momento eu não acho que talvez um dia eu faça um podcast ou um vídeo comentando os casos que eu tive e tenho acesso. São coisas horrorosas. E nós, imigrantes, chegamos aqui ou qualquer parte do mundo sem ter noção do risco e da exposição. E assim, é para ter medo? Não é para ter medo. Essas organizações criminosas, esses traficantes, eles trabalham com o medo, né, das pessoas e com a ignorância. Então, quanto mais a gente ignorar o modus operandi desses criminosos, como a coisa funciona, quanto mais a gente tiver medo e não quiser contato com essa realidade no sentido de conhecer para se prevenir, para se proteger, mais vulneráveis nós ficamos, né? A gente se torna uma presa fácil, nossos filhos, nossa família, por desconhecimento. Então, muita gente rejeita conhecer, falar sobre o assunto, mal sabendo que vai estar exposto, você querendo saber do assunto ou não, você vai estar exposto porque é uma realidade, é um fato, e é no mundo inteiro, né? E uma coisa assim interessante é que Orlando é a terceira cidade que mais tem casos reportados de tráfico humano no país inteiro, e a Flórida é o terceiro estado. Aí quando a gente fala esses números, principalmente no empresariado e na área de turismo, querem, assim, não vamos falar sobre isso porque isso pode atrapalhar. É pior. Eu, como empresária do ramo de turismo, do ramo de hotelaria, eu iria estar engajada numa organização, em várias organizações que combatessem isso, para fazer com que a cidade que eu, né, desenvolvo minha atividade ali no turismo, seja do que for,
ela saia desse ranking de terceiro e vá lá para o último. E não simplesmente... Não vamos falar sobre isso é muito duro, eu tenho vergonha de ouvir uma coisa dessa, porque é como se a pessoa não tivesse noção de que aquilo uma hora pode atingir ele mesmo e a própria família. Então, é muito mais bonito e mais virtuoso um empresário, seja de que setor for, dizer assim, não, eu quero mudar essa realidade, eu vou investir aqui nessa luta, vou trazer outros empresários. Mas, Exato. Infelizmente, as pessoas, por conveniência, né, e porque acham que vão proteger o seu business, o seu negócio, muito pelo contrário, vai destruí-lo, porque vai chegar um ponto que a situação vai ficar insustentável. E se negam a falar sobre o assunto, se negam a se engajar num movimento, numa campanha. Isso eu estou me referindo a empresários brasileiros. Porque os empresários americanos Sim. e os empresários hispanos, eles se engajam. Sim. Eles se engajam, eles participam, eles levantam bandeira, fazem caminhadas, fazem seminários, fazem palestras. Os empresários... mas, infelizmente, eu digo isso com muito pesar e gostaria muito que essa minha fala ela servisse de, não como uma crítica, mas como um alerta para que esses empresários eles acordassem e mudassem né? essa mentalidade, entendeu? Uhum. Dissesse assim, não, eu sou empresário do ramo de turismo, existe essa realidade aqui, eu vou agora fazer algo para mudar essa situação, eu vou capacitar meus funcionários, eu vou fazer parceria com instituições para dar treinamento, eu vou colocar parcerias aqui com as agências, enfim, mas não, fica refém de uma realidade dura, cruel, para não comprometer os seus lucros e o seu business. E no final vai comprometer do mesmo jeito e às vezes até de uma forma pior. Exatamente. Fora o lado humano, né? Isso traz à memória quando mandaram Jesus para a cruz, né? Então, a Pilatos lavou as mãos e Jesus foi crucificado. Então, os empresários, eles meio que lavam as mãos com as suas omissões. E aí, neste momento, quantas pessoas estão sendo traficadas, quantas pessoas estão sendo judiadas, quantas pessoas estão sendo mortas com objetivo. Então, lavar as mãos através de uma omissão não o torna mais humano. Está se tornando cúmplice, inclusive. Cúmplice tanto quanto, né? Então, que exista uma conscientização, né, não só do empresário brasileiro. Você vê os americanos, você vai no Publix ou em outro lugar... Tem lá os cartazes, tem... Vamos contribuir. Você quer contribuir, até mesmo material escolar vai contribuir. Quanto se contribui, né? Então, assim, existem quantos empresários brasileiros que têm, assim, mercado, que tem restaurante. Lá, olha, a Hope Just, quantas pessoas poderiam estar sendo salvas se não tivesse uma omissão. Né? É triste. Agora sim, é importante ressaltar que tem muitos empresários, né? Claro que isso aí não é a maioria, mas tem muitos empresários, com são a exceção, que realmente chegam junto, entendem isso, abrem as portas. Inclusive, uma delas, porque não dá para citar todos aqui, mas uma delas eu quero fazer uma deferência aqui, né? Inclusive agradecendo, externar aqui publicamente a minha gratidão, é a Clô do Tony's Restaurante Brasília Grill, que desde o início eles abriram as portas para a gente ajudar, para a gente fazer a capacitação. Eu jamais vou esquecer o apoio que a Clô, junto com o Tony, deu ao nosso início, a nossa fundação, o nosso trabalho. Não era nem fundação, era um movimento ainda. Ela abriu o espaço lá para que a gente pudesse fazer os treinamentos, a capacitação. Vidas foram salvas por causa desse treinamento, de pessoas que fizeram o treinamento ali,
A Chloe é muito tímida, ela não gosta muito que fale, mas é importante, porque eu já falei para ela, Chloe, você tem que servir de exemplo, Sim. que todos os empresários pudessem fazer isso. Eu nunca paguei um tostão, a Chloe, ela nunca me cobrou um tostão para dizer assim, você vai dar a palestra aqui, eu vou cobrar tanto. Fizemos jantar lá, ela deu todo o jantar para levantar fundos para a gente começar a desenvolver o trabalho. Cara, incrível, incrível. Eu sou muito grata à Chloe, ao Tony, à equipe, o pessoal que trabalha lá também, que vai. Teve gente lá que trabalhando, inclusive, fora do horário, que já tinha largado, mas não, eu quero ajudar, eu quero ser voluntário aqui também, quero dar minha contribuição. É um exemplo, assim, que eu acho que... Deve ser seguido. Eu tenho uma admiração, respeito. Outro também foi o Heraldo e a Maida do Jornal Brasileiras e Brasileiras. Gente, eu não quero pecar aqui esquecendo nomes, né? Mas, assim, muita gente, muitos empresários brasileiros me ajudaram a fundação, abriram espaço. O Heraldo, na primeira palestra que foi dada, ele abriu espaço no jornal, cedeu a página do jornal, ou advogados que atendem lá as vítimas pro bono, psicólogas, tem muita gente atendendo, ajudando aqui da comunidade, mas ainda é uma parcela pequena. Ainda é uma parcela pequena. Então, assim, é importante a gente se unir, despertar, né? Às vezes a pessoa não ajuda, não é porque não é ruim, não tem virtude, não, é porque não se deu conta, não tem conhecimento, acha que não sabe o que está acontecendo, não conhece, entendeu? Então, assim, mas a gente tem muita ajuda de muitos empresários aqui. Precisamos mais, mas temos muitas ajudas. E eu sou muito grata. Eu citei esses 2 exemplos, mas tem muita gente. Você é uma. Também que está aqui, sempre esteve ao lado com a gente na fundação. O próprio Celso aqui, o Celso Forte, que é desse estúdio, né, que apoia a gente, que abre espaço. Tem muita gente. Eu não quero... Também, né? Muita gente, muitos empresários. Então, assim, eu sou muito grata, sabe? Muito grata, porque, graças a Deus, não é a maioria que não ajuda. É uma minoria que é importante que todos se envolvam, né? Mas eu acredito que com esse trabalho que a gente está iniciando agora de palestras, de cursos, de treinamento, a gente vai comece a mudar um pouco essa consciência das pessoas, especialmente os empresários que estão chegando agora, os investidores brasileiros, de outros países, enfim. A gente está aqui querendo servir a comunidade dentro do nosso objetivo, né, que é cuidar, a prevenção e o combate ao tráfico humano, à violência doméstica e ao abuso e exploração sexual infantil. A gente quer cada vez mais ampliar os serviços para atender mais, cuidar mais dessas pessoas, restaurar essas vidas e, no futuro breve, conseguir construir o nosso abrigo, que é o Ararat Safe Harbor, um projeto que quem está mais próximo da gente conhece. E, assim, eu sou muito grata e feliz pela oportunidade, só agradeço a Deus por ter me permitido até passar o que eu passei, para que hoje eu possa falar de como a gente fala de cátedra, né? Não é só de conhecimento de causa, não é só são os estudos, ou a leitura, ou as pesquisas, não. Eu vivi esse drama, eu tive uma filha quase traficada, quase fui assassinada, mas eu não fiquei na situação de vítima, de coitadinha, até porque eu nunca fui coitadinha, nunca me senti coitadinha. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma leoa guerreira, eu não abro mão, eu posso cair, balançar, mas levanto e sigo em frente. Então, assim, eu entendi que o que se passou comigo, com a minha família, tinha um propósito maior, que não dizia respeito só a mim, à minha família, dizia respeito a outras vidas, a outras pessoas, e que eu precisava fazer alguma coisa. Paguei e pago um preço alto por isso, porque renunciei à minha carreira, renunciei a muitas coisas na minha vida, a
minha empresa, uma série de coisas para poder me dedicar a isso e entendi isso, que é um chamado, é um ministério na minha vida, que um chamado de Deus para mim, é o propósito da minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E vou continuar seguindo, né, com esse propósito. E é aquela história, a gente pode não salvar o mundo todo, nem tenho essa pretensão, quem sou eu, né? Mas se a gente salvar uma vida, já valeu a pena. E a gente tem conseguido salvar bastante vida. Mas eu não estou satisfeita, eu quero mais. Não, quero com mais. certeza. E essa vida, ela pode ser alguém que está dentro da nossa família, né? Então, assim, a gente pode lançar um desafio aqui, né? Vamos lançar? Vamos lançar o desafio. Hoje é dia 1º de março. 1º de março. Até o dia 31 de março. Quantos membership a gente consegue ter? Fala. Você fala um número. Quem mais se aproximar, a gente depois solta um sorteio. Vamos botar aí, até o dia 31 de março, vamos fazer uma força-tarefa para 1.000 memberships. Eu já entro nos 1.500. 1.500 dividido por 30 dá 5 vezes 3, 50. Mas por dia, né? Por dia. Por dia. Então, é possível. É possível. Vamos jogar essa membership. Mas independente do membership, que você vai ter total abatimento, quer LLC, quer Corp, nós também vamos fazer um desafio para donativos. O que você acha? Vamos embora. Porque o donativos, você também pode cumular ele, é uma outra prerrogativa legislativa, que você pode cumular para determinado momento. Então, não deu para descontar esse ano, cumula. E aí, depois a gente vem falar sobre isso. Mas quantos donativos a gente consegue arrecadar? Se é 1.500 membership, quantos donativos? Quanto de monetário? De doações a gente fala monetário. Financeiro. É financeiro. É monetário. Money. Você pode até vender teu carro e colocar lá. Colocar lá. Não, porque assim, existe donativos de objetos. Mas aí a gente tem que vender, tem que todo um trabalho. Faz um garage sales, ok? E aí o que você arrecadar? Um garage sales. $50.000 até o dia 31 de março. Pronto. Vamos fazer esse desafio. Vamos ver quem realmente vai lavar as mãos e vai deixar pessoas morrer, ou quem vai vestir a camisa e vai falar assim, não, eu vou fazer parte de salvar uma vida. Eu tenho muita fé nos nossos empresários aqui, eu também. Que não entenderam ainda, ou não tomaram conhecimento, mas a partir desses vídeos, desse podcast, aqui tem a Jo, que está à disposição para trazer todos os esclarecimentos, sentar com o seu contador, explicar, quiser ver os números da fundação, a gente tem lá tudo à disposição, mostrar o nosso trabalho, como é que a gente atende, como funciona, e conhecer a nossa sede, a nossa estrutura e toda a nossa equipe, diretoria que está por lá, trabalhando 24 horas e por os 7 dias da semana, para resgatar essas vidas, cuidar dessas vidas. Exatamente. Então, assim, é um desafio para que no próximo ano, ao invés de pagar imposto a mais, você, da sua base de cálculo, deduza esse valor e salve vidas. Exatamente. Né? Então, tem até uma informação aqui da Forbes, né, que todos os anos os norte-americanos mais ricos do país doam bilhões de dólares ao terceiro setor. Alguns, no entanto, eles têm fortunas tão grandes que mesmo as quantias mais significativas doadas não comprometem a conta bancária. Eu tenho uma lista aqui desses investidores famosos, bilionários. Todo investidor americano, bilionário, milionário de sucesso, ele está sempre contribuindo, ajudando com uma instituição do terceiro setor. Todo. Então, assim, essa prosperidade, esse sucesso, ele precede o altruísmo precede isso aí, né? Você ser uma pessoa altruísta, é óbvio que eles vão ter os descontos, né? Mas poderia não fazer. Exatamente. Né? Poderia não fazer. Exato. Então, assim,
tô acreditando, Eu até o também final do acredito. mês. Até dia 31 de março a gente faz outro podcast, faz o levantamento e a gente fala, olha, nós falamos em 1.500 membership e tivemos 2.000. Nós falamos em 50 mil dólares de donativos, tivemos 200 mil. Amém. E que você faça parte disso, né? Porque não podemos reter, porque uma represa, ela retém. E quanto mais você faz e gira o teu dinheiro, mais ele vem. Então, quando a pessoa tem essa consciência de não reter, é óbvio que você não vai tirar do seu para poder. Isso é ser insano. Mas quando ela está investindo em pessoas, do céu o Senhor abençoa. E coisas inacreditáveis acontecem. É verdade. Não só em termos monetário, mas em termos familiar, em termos de união, em termos de autorrealização. A pessoa parece que vive nas Isso é nuvens. prosperidade. Isso é prosperidade. Não é só uma única coisa, mas é um conjunto de coisas. Você vê aquele rapaz que é o da Apple, que ele tinha 50 e poucos anos, e falou assim, eu dava qualquer dinheiro para eu salvar a minha vida. Então, assim, o dinheiro, ele sozinho não faz. Mas quando você investe em outra vida, tem tanta gente que investe nesses planos, essas ações, e acaba perdendo. Quantas pessoas perderam? Então, vamos investir. Assim, disponibiliza parte do teu capital para investir em vidas através da Hope Just. Exatamente. E com certeza a sua vida será abençoada. Exatamente. Obrigada, Jô. Eu que agradeço. Valeu, minha irmã. Tamo junto. Nossa, amo sua vida. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Somos os abolicionistas dos tempos modernos. Né? Com o Senhor na frente. Com o Senhor na frente e com fé em Deus. E lembrando uma frase que eu gosto de dizer muito, que fala assim, para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Edmund Burke. Eu tenho essa frase, para mim, ela diz tudo, sabe? Então, se a gente hoje está vivendo uma sociedade decadente, que está implodindo, é porque os bons, eles estão de braços cruzados. Vamos dar as mãos, dar os braços, e lutar para que essa sociedade se reerga, né? Que essa juventude aí, essas novas gerações que vêm aí, elas possam ter mais felicidade, mais paz e mais justiça, né? E mais esperança. Exatamente. E mais Deus. Deus é vida. Vida é união. União é conosco. É conosco. Vem conosco.